Oi, gente, tudo bom? Mais uma vez eu tô aqui a pedido da Vivi para falar a respeito de um assunto. Então, muito obrigada, Vivi, por sempre me desafiar, sempre me fazer pensar a respeito de questões muito profundas, me tirar da zona de conforto e tentar falar sobre elas, né? Então, a questão colocada era o que fazer numa situação de ataque, né? Quando a gente identifica que uma pessoa está tentando nos atacar, o que a gente deve fazer? Nós, assim, que estamos tentando trilhar esse caminho espiritual, estamos tentando fazer algo diferente, né? Do normal, do que a gente vê aí pelo mundo, como que a gente faz nessas situações, né? E mais especificamente, a Vivi estava falando da inveja. E aí ela também trouxe um conceito do curso em Milagres que fala que tudo é uma expressão do amor de Deus ou um pedido dele, né? Então, trazendo para essa questão da inveja, se a gente olhar por esse aspecto, na questão do pedido de amor, né? Então a pessoa que sente inveja da outra, na verdade, ela se sente desprovida desse amor e por isso ela precisa invejar uma outra pessoa para que ela sinta, né? Assim, ela olha para aquela pessoa e fala: "Nossa, eu gostaria tanto de ter aquilo que ela tem", né? E ela não, ao fazer isso, ela não percebe que, assim como a pessoa a quem ela olha, ela também já tem tudo e que o amor de Deus está dentro dela, né? Mas aí, enfim, tudo bem, a pessoa não percebeu isso, e aí a Vivi estava falando especificamente num caso de um ataque. Então a pessoa sente inveja e aí ela sente a necessidade de tentar prejudicar uma outra pessoa, né? E aí como que a gente age nesse caso, né? Existe um exercício do curso que eu gosto muito, mas que é muito forte, que fala assim, que guardar mágoas é um ataque ativo ao plano de Deus para a salvação. E aí, assim, a princípio a gente ouve isso, lê, né, e fala assim, não entendi. Como assim? Né? Então, no caso, por exemplo, uma pessoa dessa que sente inveja, se sente desprovido de alguma coisa, ela ataca a gente, tenta prejudicar, seja na empresa, seja falando mal da gente, seja o que for. Então, quando essa pessoa faz isso com a gente e eu sofro as consequências disso, por que eu estou atacando o plano de Deus para a salvação? Qual é o plano de Deus para a salvação? O plano de Deus é que a gente se lembre do que nós realmente somos, para que a gente se lembre da nossa verdadeira essência. E qual é a minha verdadeira essência? A minha verdadeira essência de um ser eterno e imutável e que está ainda ao lado de Deus, né? E aí, nessa definição do Filho de Deus, como é possível que alguém possa mudar, ou que alguém possa de fato me prejudicar, ou que alguém possa mudar o que eu sou? Nenhuma. Então, quando eu identifico esse ataque e eu tento me defender, eu estou dizendo para mim mesma que eu sou um ser vulnerável, que eu não sou esse filho de Deus perfeito e que não sofre os efeitos de um ataque. E o que eu estou dizendo para essa outra pessoa quando eu aceito o ataque dela? Quando eu aceito o ataque dessa pessoa e tento me defender, seja por meio de agressão, verbal, física, tanto faz o tipo de ataque, né, gente? Mas quando eu aceito, eu estou dizendo para o ego daquela pessoa: você venceu, você estava certo, você tem condições e capacidade de mudar o que é o Filho de Deus. Você tem capacidade de mudar a realidade do Filho de Deus. É isso que a gente faz quando a gente responde, quando fala assim, não, vou pagar na mesma moeda. E aí Vivi trouxe uma questão importante, né? Mas então o que a gente faz? A pessoa ataca, a pessoa agride, a pessoa fala mal, a pessoa tenta prejudicar, ela faz de tudo para que as coisas deem errado na sua vida, né? E aí, o que a gente faz? Então fica lá e fala, não, olha, eu sou zen budista, não posso sentir raiva. Quando? Porque, gente, eu não vou negar, eu também sinto raiva, eu também sentiria raiva numa situação dessa, né? A pessoa deliberadamente falando mal, tentando atacar, enfim. E aí vem esse sentimento de raiva. Quando vier o sentimento de raiva, a postura deve ser dar aquele passo para trás e observar. Observar em que sentido? Não se identificar com a situação. Olha, eu estou sentindo raiva. E de onde será que vem esse sentimento de raiva?
Qual é a raiva? Porque a raiva nada mais é do que uma manifestação também do medo, né? Medo de quê? Medo que de fato essa pessoa tenha realmente o poder de mudar o que eu sou. E ela tem? Não. Então, por mais que a pessoa invente calúnias, que ela invente histórias, que ela tente de qualquer forma queimar o filme, ou, né, seja o que for que ela tente fazer, nada do que ela faça vai mudar o que eu realmente sou. E isso a gente nem precisa falar muito na questão metafísica, né, gente? Não precisa nem falar nessa questão metafísica de que somos o filho perfeito de Deus. Nem nesse aspecto, mas mesmo, vamos supor, se uma pessoa diz que eu sou desonesta, que eu roubo, ou que, enfim, qualquer coisa desse tipo, eu roubo? Não. Então, o que ela falou a respeito de mim vai mudar o que eu sou? Não. Então, eu preciso me defender quanto àquilo que ela disse? Não, na verdade, não. Então, quando a gente sente raiva e quando a gente se sente atacado, a gente precisa começar a prestar atenção e olhar no papel de observador e tentar resgatar esse sentimento, tentar resgatar esse pensamento de que nada pode mudar o que o Filho de Deus é. Nada pode mudar o que nós somos, né? E nesse sentido, então o ataque não tem o menor cabimento. Nós não somos vulneráveis a ele, né? Mas aí, então tá bom, mas aí a pessoa veio, partiu para o ataque físico. Então o que eu faço? Eu fico lá e falo, ó, nada do que você vai fazer. Não, aí nesse sentido, né? Não tem o que fazer, né, gente? Se a pessoa bater, estourar a nossa cara, dar um murro, a gente vai ficar com o olho inchado, sim. Vai mudar o corpo físico, sim. Não é o que eu sou, é apenas a casa o meio de transporte, né? O corpo é um meio de transporte para que a gente consiga se comunicar com as outras pessoas, não é assim? E ele sim é vulnerável, é finito, é mutável, e ele sim nós temos que defender, né? Ninguém vai dar lá a cara a tapa e falar, bate do outro lado. Ninguém vai fazer isso, nós não somos malucos. Né, gente? Não é isso que a gente vai fazer. Nesse caso, é pernas para que te quero, é defesa pessoal mesmo, nesse caso é isso. Mas o que eu quero dizer é que, apesar de tudo isso estar acontecendo no mundo físico, com o corpo, com esse ataque, a gente precisa, por trás disso, entender. Como que a gente vai entender esse pedido do amor da pessoa? Então, primeiro, eu tenho que reforçar esse conceito para mim mesmo, olhar para mim mesmo e entender. Não importa o que ela faça, isso não vai mudar o que eu sou. E a partir disso, a gente consegue estender para essa outra pessoa. Isso. E de repente não é nem através de palavras, é apenas falando. E não é falando, tá tudo bem, né? É simplesmente entendendo que nada do que ela fizer vai mudar o que eu sou. E é nesse sentido assim que o curso fala da questão de ser sem defesa. Sem defesa, porque para o ser não precisa de defesa, não é necessário se defender, porque o ser é imutável, é eterno e nunca vai deixar de existir. E quando sente raiva, tenta lembrar disso. Quando a gente guarda mágoa, tenta lembrar disso. Eu estou ativamente contra o plano de Deus para a salvação. Eu só vou ser salvo quando me recordar do que eu realmente sou. É isso, gente, por hoje. Obrigada.